Meu nome, Maurício Ferreira Leite. E o que tu faz aqui na UNB, assim? Aqui eu estou, na realidade, acumulando mais conhecimento, porque estou estudando, né? Ciências econômicas. É a parte a área que eu já sou graduado, mas é uma parte que eu gosto. Economia, política, enfim. Eu já sou graduado em TI, tecnologia de rede, já fiz ciências contábeis, fiz ciências de computação, análise de sistema e agora estou aprendendo ciências econômicas. Preciso fazer economia. Quando se formou em TI, já tinha cálculo em TI? Então, quando eu fiz, lá na década de 80, tinha cálculo. Mas era bem diferente, o tipo de conteúdo era totalmente diferente. Então, eu estou praticamente aprendendo do zero, né? E está sendo ótimo, porque eu tô me arrebentando igual os alunos aqui, igual os jovens. Está todo mundo desesperado e eu também estou no meio. Eu estou desesperado com a matéria, então tem que estudar. Um negócio que vai exigir muito. Essa conexão com os alunos que você teve, você acha que imprime um pouco no TikTok? Não sei, porque na realidade essa questão dos vídeos na rede social foi meio involuntário, sabe? Foi mais por uma insistência dos filhos, que pediram para eu fazer o meu dia a dia aqui, mostrar para eles, porque quando eles eram pequenos, eu que cobrava deles, né? Como é que foi a aula, como é que foi isso, como é que foi, cadê as suas notas? Cobrava vídeo para eles? Cobrava as aulas, como é que estava o comportamento deles. Agora a gente quer ver como é que você vai se sair lá, e aí ficam pedindo, né? Eu peguei e fiz muito custo, eu fiz uns videozinhos e mandei para eles, e aí espalhou. Deu uma explosão aí, foi um negócio que eu não estava nem pensando o que ia dar ou não, eu estava mais mostrando para eles, né? Tanto é que os vídeos são cheios de piadinha, cheios de humor, só que o povo descobriu, gostou, e a Globo me descobriu e eu fiquei, que isso, gente? Não era para isso tudo, não. Agora eu estou sendo vigiado, então eu tenho que fazer por onde ficar na turma, né? Ficar correspondendo às demandas aqui da juventude e dos ensinos, que eu acho que o principal aqui para mim é adquirir esse conhecimento. Porque pretensão profissional eu não preciso mais. Felizmente sou aposentado, então já tenho minha graduação, já tenho minha vida. Não digo que eu estou bem de vida financeiramente, senão eu não estava nem fazendo economia, né? Eu estou fazendo economia para ver se melhora. Então estou acumulando esse tipo de conhecimento para poder contribuir com a sociedade de alguma forma. É no macro, sim, da economia ou no micro, assim, da... Não, hoje, inclusive, a gente começou com a macroeconomia. O negócio está puxando. Mas é tudo, é macro, é micro, é economia familiar, economia empresarial, é todo tipo de economia que precisa. E não estou economizando energia, porque precisa, né? Para você acompanhar o ritmo aqui, você precisa de muita energia. É uma coisa que me preocupava também, a questão do Alzheimer, né? A debilidade mental. Então isso é um fator que me impulsionou também a começar a desenvolver mais, exigir mais, né? Do meu raciocínio, da minha cabeça, para ficar envolvido com isso de uma forma mais constante. E mais tarde que eu puder, eu vou continuar, para não ficar parado. Aí tem que trabalhar para não perder. Eu trabalho, né? Eu não estou só estudando, eu ainda continuo trabalhando, porque a aposentadoria, infelizmente, não é o suficiente. Então eu tenho que continuar trabalhando, tenho que dividir o tempo, família, trabalho, estudo, é muita coisa. E eu não tenho mais o vigor que vocês jovens têm, né? Meu vigor ficou meio pro passado. Estou tendo que puxar essa força de alguma forma. Então esse convívio com a juventude me ajuda bastante. E tem como conciliar produção de conteúdo e trabalho, estudo junto? Olha, a produção do conteúdo na rede social é espontânea. Às vezes eu estou andando num lugar e falei, isso aqui dá uma frase. Aí eu ligo e faço uma frase, do nada, eu não fico planejando. Não vem nada assim? Do nada, vou falar isso aqui. Aí pego e falo, sem nenhuma programação, nada disso. Não fico elaborando no papel, isso aqui é bom, não. Eu lembro de algumas coisas engraçadas que acontecem junto com o que aconteceu no dia, aí eu vou e distribuo para a rede. Já que o pessoal está gostando, vou continuar nessa linha.
Mas já tentou fazer alguma coisa utilizada assim? Bem direcionada, não. Nunca tentei fazer assim algo bem específico, sabe? Nunca pensei nisso. Apesar a única coisa que eu fiz mais específico foi em 2021 eu publiquei um livro. Então eu fiquei estudando mais de 6 anos livros científicos e princípios religiosos para poder escrever sobre um tema mais polêmico, vamos dizer assim. Então, nesse sentido, eu foquei para produzir isso, né? Mas era um livro. E não imagem, nunca pensei em fazer produção de vídeo, nunca pensei nisso. E como é que é a diferença assim, de produzir um livro, produzir imagem? Assim? Não, é total, né? Primeiro porque o livro é assim, você tem que pegar o que você conhece, transformar em palavras escritas de uma forma bem coordenada para que possa entrar na cabeça do leitor, né? O vídeo, como ele é espontâneo, assiste quem quer, né? Então você assimila aquilo ou não, se você quiser ou não. A pessoa que compra o livro porque ela está interessada em conhecer o conteúdo, né? E o conteúdo de vídeo, conteúdo digital, vamos dizer assim, às vezes você está passando lá, isso eu não quero ver, e passa, não quer ver, pronto, já sabe o que é e passa direto. Por isso que eu não me programei para fazer conteúdo. Eu gosto da coisa, assim, aquela história, quem sabe faz ao vivo, né? Mais ou menos por aí. Aí eu sou muito espontâneo, eu gosto muito de brincar, de divertir, levar a coisa mais leve, né? Para não ficar essa tensão de estudo, de carga horária, de matéria diferente, é muito conteúdo para estudar, isso deixa todo mundo desesperado. Então, para descontrair um pouco, acho que faz bem para a saúde mental e física. E quem é que está assistindo? Olha, o fórum é bem eclético, assim, em termos de idade, né? A faixa etária varia pelo retorno que eu tenho recebido, é de criança até os mais velhos do que eu, né? Idosos mesmo. E muitos depoimentos que eu estou recebendo é de pessoas que estão sendo incentivadas a voltar a estudar. Porque me viram, que legal, até eu estou animado. Você vai me encontrar aí o ano que vem. Eu falo, legal, né? Para alguma coisa está servindo. Alguns alunos falam, nossa, eu já estava quase desistindo disso, mas agora fiquei mais animado. Eu falei, gente, é uma piadinha, né? Uma brincadeira que a gente faz que às vezes toca na pessoa de uma forma que a gente não sabe como isso vai mexer com ela. Então agora eu continuo nessa descontração, sem perder o foco, né, dos ensinos, do conteúdo que a UNB oferece, que é um projeto muito interessante, esse dos 60+, né, que a gente faz uma provinha vestibular por meio de uma redação muito bem elaborada e tudo, mas são poucas vagas, né, ainda tem essa concorrência. E em questão de pretensão, tanto quanto ao conteúdo quanto ao que eu estou fazendo, nos estudos, né, academicamente, não é o principal. Ou seja, eu não estou me formando para arrumar emprego. Eu já estou aposentado. Eu ia chegar com o diploma na mão e com o pedido de aposentadoria na outra. Entrar no mesmo dia, não ia adiantar muito. Então, não é para conseguir uma profissão, para conseguir um emprego. Não, eu quero mesmo adquirir conhecimento, aprender coisas novas, né? Porque hoje o ensino é bem diferente de 4 décadas atrás, quando eu estava ainda estudando. É bem diferente, então eu estou praticamente reciclando. Aí juntou essa coisa da mídia, né, que hoje a gente tem disponível. Falei, foi algo que surgiu sem nenhuma pretensão monetária, inclusive. Foi algo bem espontâneo. Mas se explodir, começar a fazer dinheiro? Se explodir, eu vou para os ares. Se explodir, eu vou... Eu acho que não chegaria a tanto, porque é um público um pouco seleto, assim, no sentido de que, eu gosto de ouvir sobre isso, né? Então, eu acho que não chegaria nesse ponto. E como é que é a reação do povo aqui da UNB, quando te vê assim? Não, é direto. Eu passo no corredor, todo mundo, o idoso da UNB. Acho que ninguém sabe meu nome. Sabe que eu sou o idoso. Ali é o idoso, é o idoso. Como é seu nome para a câmera? Meu nome é Maurício Ferreira Leite. Então, mas o pessoal me conhece como idoso, eu não ligo. Eu não estou nem aí para isso. Eu entro na vibe, né, da brincadeira.
e o pessoal pede para tirar foto. Eu falei, gente, vocês têm certeza que quer tirar foto comigo? Vocês estão me confundindo com Brad Pitt, John Travolta, é alguma coisa assim. Porque, não, a gente quer, porque fulana, minha mãe é sua seguidora, é tua fã, meu namorado, não sei o quê. Eu falei, tá, então vai, vamos tirar foto. Eu tiro foto com eles aqui pelo corredor. Às vezes eu estou andando nos corredores, chega uma galerinha e me para ficar conversando. E é legal, porque essa interação, a gente troca conhecimento, né? Porque o jovem tem muito para me ensinar. Tem coisa de hoje que eu não sei, não tenho a mínima ideia. E eu tenho coisas que eu posso passar para eles. Então a gente fica nessa troca. E isso, para mim, é essencial. O melhor aprendizado você já recebeu? Você saber conviver sem perder os seus princípios, sem desviar o seu foco de vida. Mas eu consigo conviver com todo mundo dessa forma. Então, consigo equilibrar de forma que eu seja agradável no meio que eu estou. Não sou muito ditador, carrancudo e moralista, detesto isso. E parece que os jovens, da mesma forma, eles retribuem esse sentimento, né? Então, esse compartilhamento de comportamento, para mim, é o ideal. Isso aqui eu estou aprendendo. E aí eu levo isso comigo para fora, para a família, para a sociedade, para o trabalho. Eu aproveito isso como um exemplo, né? Que a gente deveria aplicar não só aqui nesse meio, mas no geral. O melhor conselho que você pode dar assim pro pessoal que está estudando? Estude. Estude, porque não é fácil, né? Desde que eu estudava lá, na minha época ainda era ginásio, primário, não tinha segundo grau, né? Os nomes eram diferentes. Não tinha como fugir. Ou você estuda, você tem um objetivo, você tem que ir em busca dele. Só que você tem um caminho para você trilhar. Então, um conselho, trilhe esse caminho com um propósito firme, mas cuidado para você não ficar bitolado. Isso é arriscado também, porque eu conheço pessoas que ficaram tão bitoladas que se isolaram da sociedade por conta de um livro. Então, ele esquece que existe o mundo e fica só ali, naquele livro, naquele estudo. E isso, se não tiver um bom equilíbrio, não faz bem para a pessoa, né? Nem para a família. Então ele tem que saber equilibrar. Mas se ele tem um propósito maior, ele tem que dar um pouquinho mais de energia naquilo. Vamos estudar, vamos à frente, senão não tem milagre aqui. Aqui você mostra conhecimento ou você está fora, né? Então a vida estudantil é bem puxadinha. Você que já está no mercado de trabalho assim, você acha que precisa produzir conteúdo para se manter no mercado de trabalho ou dá para só trabalhar? O conteúdo que você tem que produzir é a sua qualificação. Se você está bem qualificado, você não tem medo do mercado, né? Uma coisa que eu percebi é que a partir dos 50 e poucos anos, o mercado começou a discriminar essa faixa etária. Então, por exemplo, eu com 66 hoje, eu praticamente não sou absorvido no mercado de trabalho. Porque tem muito jovem e que produz a mesma coisa. Tudo bem, tem a mesma caminhada, a mesma experiência que eu já tive? Talvez não, mas tem uma qualificação que vale, né? Então, o que você tem que produzir mesmo é a sua qualidade. Você tem que se merecer e mostrar para as pessoas por que eles precisam de você. Uma empresa, por que ela precisa de você? Uma determinada profissão, qual a diferença que você vai fazer naquele meio, naquela profissão? Isso é mais importante, né? Se você consegue mudar 1, 2 ou 3 vidas, já está sendo pago o trabalho que você teve. Mas você tem que fazer uma diferença e confiar no seu próprio conteúdo, né? Em algumas entrevistas de emprego que eu já fiz, várias, as pessoas, às vezes, os caçadores de talentos, né? Os talent hunters, aqueles que sentam na sua frente e começam uma batalha de questionário, me perguntavam se como é que eu lidava com pressão no trabalho. Eu já entrava logo com os 2 pés no peito. Não tá nem aí. Falava, se você está procurando uma pessoa que sabe trabalhar sob pressão, você está fazendo errado. Você está numa função errada. Porque a empresa que precisa de alguém ser pressionado para trabalhar, já está contratando errado. A começar por aí.
Eu não trabalho sob pressão porque eu não preciso de pressão para trabalhar. Aí numa dessas já ia me cortando, né? Porque eu sou assim, não tem jeito não. Às vezes elas me perguntavam, qual o seu maior defeito? Eu falava, meu maior defeito é sinceridade. Ué, mas sinceridade não é defeito. Eu acho que sinceridade não vai ser nunca um defeito. Eu falava, eu não estou nem aí porque você pensa. Estou sendo sincero. Se ela acha que não é, que é, para mim não estou nem aí. Para mim a sinceridade é um defeito. E aí ficava naquela contradição, né? Então muitos jovens que buscam um trabalho e acham que vai ser fácil porque passou na UNB, passou pela UNB, que tem um diploma, não é só isso não. Ela tem que ter um conteúdo próprio, né, de expertise, de saber lidar com as coisas. Interpessoalidade é uma coisa importantíssima, não adianta só conhecimento, você tem que ter relação, você tem que ter o seu network para você fazer um bom trabalho em qualquer profissão, não tem jeito. É isso. Conselho, meu amigo, conselho é gigante. E conselho, se fosse bom, não se dava, né? Se vendia. De qualquer forma, lá vai um. Vai abrir o Hotmart aí? Pois é, um Hotmart para ganhar dinheiro. Eu gosto muito das canetadas que você dá. Você tem alguma influência, assim, no seu humor? Então, eu costumo usar o humor também para dar umas espetadinhas, entendeu? Porque fica leve, mas não deixa de ser uma verdade. Então, a pessoa tem que tentar fazer essa ligação. Pô, ele tá brincando, mas no fundo, é isso mesmo, né? Acho que a pessoa assimila melhor quando você faz isso. Mas a universidade não é séria? Não, a universidade é muito séria. Aqui, inclusive, eu já falei isso com alguns pais que têm uma visão um pouquinho deturpada do ambiente da universidade, né? Ah, não vou deixar meu filho para a UNB. Eu tenho 3 filhos, todos 3 passaram pela UNB, né? Já são formados. Tem um, inclusive, que está fazendo doutorado aqui. Daqui a pouco ele chega. Então, ele está aqui e não tem problema nenhum quanto a comportamento, quanto a sociedade, nenhum. Porque eu acredito que quem faz o meio é você. Não é o meio que tem que te fazer. É você que tem que influenciar o meio. Isso é o melhor dos ideais, né? Então falar que lá não é um ambiente bom para o meu filho, depende. Onde é que seu filho vai se enfiar lá? Porque ao mesmo tempo que ele pode se colocar no lugar ruim aqui dentro mesmo, ele também vai estar... O mundo é muito mais oferecido para essas coisas do que só a universidade. Então se ele está no mundo, ele vai escolher onde ele quer ficar, né? O ambiente lá no mundo para ele é ele que faz. Se ele prefere ambientes bons, tranquilo, ele vai viver a vida dele numa boa. Não, mas aí ele vai para um ambiente que não é, aí, meu amigo, todo lugar tem. E o HH? HH? Como é? Sabe o que é HH? Não, cara, eu sou velho, eu sou idoso. Toda quinta-feira, vem aqui. Ah, tá, o que eles fazem aqui de eventos, né? Eu passo lá, né, faço a presençazinha, brinco com eles, mas eu não entro, porque não faz parte de mim, né? Eu gosto de conviver e tudo, mas assim, por exemplo, eu não bebo, eu não fumo, eu tenho uma vida um pouco mais regrada, né, nesse sentido, mas também não fico impondo isso, cada um faz o que quer. Eu falo isso porque às vezes eles falam, pô, mas você não vai lá e tal. Eu falo, não, eu posso até ir, mas eu não vou beber, porque eu não bebo, eu não gosto. Mas eu vou lá, a gente fica batendo papo, conta caso, conta piada, se diverte. Chegou a minha hora, tchau, valeu pessoal, e vou embora, né? Não precisa, é isso que eu estou te falando, quem faz o meio é você. Você pode se blindar de muitas coisas, tanto do bem quanto do mal, né? Aí você que avalia o que é bem e o que é mal. Para cada um é diferente. Se grava muito, mas como é que é ser gravada agora, ser gravada pela Globo? Pois é, esse negócio foi muito estranho, porque eu sou tímido. Você acha que eu sou tímido? Não? Não tá parecendo. Eu não sou muito tímido, né? Pois é, mas lá dentro eu fico, nossa, gente, eu não precisava estar, né, fazendo tudo isso. Mas se eu puder passar alguma coisa de bom, que faça, que apareça, que distribua, se for bom. Agora, o que é ruim, eu prefiro não fazer, né? Quando eu fui convidado para fazer uma entrevista, inclusive, eu ainda falei no início, falei, se for para uma causa boa, pode contar comigo do começo ao fim. Agora, se for manipular qualquer
tipo de mensagem que eu transmito, nem venha. Algum aluno já achou pai, assim, gravar? Não. Pelo contrário, eles ficam me incentivando, não para não, não para não. Agora eu estou sendo vigiado, né? Porque tem um monte de gente assistindo meus vídeos. E muitos falando, não para. E aí, não, nunca fui... ninguém manifestou nada, nenhum sentimento negativo quanto a... Tem alguns que entram lá fazer uns comentários, né? Oh, ao invés de fazer isso, você devia estar estudando, não sei o quê. Eu morro de rir. Eu mando umas risadinhas. Pô, legal, rapaz. Eu já dei aula disso, tem 30 anos. Então tá faltando um pouquinho de didática. E dou uma risadinha. Eu sempre dou umas espetadinhas, né? Tier list de professores assim no UNB. Mentira. Não, lista. Eu acho que todos os professores são bons. Tá? Alguns, não importa quem, porque eu também sou calouro, né? Tem pouco tempo. Peguei 5, 6 professores por enquanto. Mas alguns, e não é de agora, porque eu sou de exatas, então eu sei que os professores de exata, eles têm menos didática para lidar com o conteúdo do que outros. O que é isso? Falta um pouquinho mais de tato, entendeu? Para poder transmitir a matéria, o conteúdo. Então, alguns são dessa forma, mas é o estilo, porque não é um específico, é uma coisa genérica à matéria específica. Exata, é só aquilo mesmo, não tem jeito, né? Mas se ele conseguisse equilibrar um pouquinho, né, com um pouco mais de jeitinho, aí ficaria melhor. O que é uma didática boa assim? Eu acho que essa interpessoalidade é essencial. Você abrir para os alunos, para eles falarem, né? Todos, a maioria faz isso, para eles comentarem e, principalmente, não rebaixar nenhum tipo de pensamento dentro da sala. Menosprezar ou fazer pouco, eles não fazem isso, felizmente. Mas, de vez em quando, dão umas pinceladas que eu falo, não precisava disso, né? Então, acho que essa interpessoalidade é puxar o aluno para perto dele para ele poder ter um rendimento melhor. E falando da família, os filhos também produzem conteúdo ou só assim? Sim, não, eles não produzem. Não produzem, mas eles me acompanham e ficam dando os pitacos de vez em quando. Faz isso, faz aquilo. Eu falei, gente, tá indo tudo natural. Se tá indo bem, ninguém tá reclamando. O que eles falam também? Não, às vezes você tem que arrumar alguém, um profissional. Não preciso disso, eu não vou... Vai perder a naturalidade do rolê. Então, eu gosto da coisa mais natural. Você vai assistir uns vídeos lá, umas coisas que acontecem na hora, e aí eu falo. Aconteceu na hora, eu pego e falo lá na hora. E é isso que eles estão gostando. Eles falam mesmo, falam, eu gosto porque você faz tudo natural, não tem programação, não tem nada. Não tem. Não tem ninguém para produzir para mim. Senão vai perder minha personalidade, né? Alguém vai fazer para mim. Você vai falar isso, vai falar isso. Peraí. E tem que se arrumar? Não, claro, isso aqui acho que essa calça aqui tem umas 2 semanas que eu tô vindo com ela. Eu não tô nem... lavar? Não, eu lavo. Eu lavo sábado e domingo, aí de segunda põe de novo. Eu não tenho essas coisas, não. Eu não tenho muito dessas coisas assim de ficar exibicionismo, eu não tenho. Eu não tenho isso. Eu sou bem simples, eu acho, né? Eu acho que sou. E tem alguma mensagem que você quer dar para o pessoal que está assistindo? Ou como todo mundo diz, né? Siga-me no Instagram, siga-me no TikTok. Não, é @idoso na UNB, né? E um conselho que eu aprendi depois que eu me casei. Muita gente pergunta, nossa, como é que você conseguiu ficar casado 45 anos agora, né? Que a gente está fazendo 45 anos de casado. Como é que você conseguiu isso? É simples. Primeiro, não se divorcie. Eu acho que é a primeira coisa, né? Segunda, encontre uma parceira ou um parceiro que te completa. E o mais importante, aprenda a ceder. Se você juntar isso aqui, você vai ter uma vida feliz com parceiro, com amigo, enfim. Você não vai ter preocupação. É o que eu não quero. Não quero que ninguém tenha preocupação. Muito obrigado. Tá bom? Foi um prazer. Foi um prazer. Precisando, nós estamos aqui. Vamos fazer mais conteúdo.